Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de geografia de hoje. Então, na última aula a gente parou na página 7, né? Nós estamos falando sobre os indígenas e a contribuição deles para a formação da cultura do povo brasileiro, né? Na página 8 de vocês tem um trabalhinho que nós vamos fazer, eu vou explicar na próxima aula de geografia sobre essa contribuição dos povos indígenas para a formação da cultura brasileira. Então, hoje nós vamos para a página 9 e na próxima aula eu vou explicar o que vai ser o trabalho de vocês de nota livre sobre esse assunto. Então, agora nós estamos aqui na página 9 da apostila de geografia. Primeira coisa, vocês vão retirar do material de apoio de vocês os dois mapas, como esse que aparece lá, tá? Então, procurem lá no material de apoio de vocês, em geografia, da página 1 do material de apoio. Tem dois mapas ali. Então, vejam lá que está falando sobre a população e as terras indígenas nesse mapa. Então, o primeiro mapa fala distribuição da população indígena 2010. Quer dizer, então, que de acordo com o censo, né, de 2010... como que estava, então, a distribuição da população indígena pelo nosso país. E o segundo mapa é sobre as terras indígenas, tá? Então, vamos primeiro olhar a legenda desse mapa aí. Na legenda tem lá a quantidade de indígenas por unidade da federação. Unidade da federação, os estados, né? Então, quando for com mais de 80 mil, vocês vão pintar lá no mapinha de vocês de marrom. Então, vocês vão pegar esse mapa, vão achar ali, ó, Amazonas é o único que tem mais de 80 mil indígenas ainda. Então, vocês vão pintar de marrom o Amazonas, que tá a sigla ali entre parênteses, tá? De rosinha, então, quando a população de indígenas é entre 40 mil a 80 mil. Então, tem as siglas das unidades federativas que vocês vão pintar dessa cor. Então, é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco e Roraima, tá? Então, pinta de rosinha essas unidades da federação. De laranja, quando a população indígena do estado está entre 20 mil e 40 mil. Então, vocês vão pintar de laranja Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Maranhão e Pará. Tá? Então, pintam essas de laranja. De amarelo é onde a população indígena está entre 10 mil e 20 mil. Então, nessas vai entrar Santa Catarina, Rio de Janeiro, Tocantins, Alagoas, Paraíba, Ceará, Rondônia e Acre. Tá ali as siglas, do ladinho da legenda do amarelo. De verde são aqueles estados, aquelas unidades da federação, onde a população indígena está entre 2 mil e 10 mil. Então, são eles: Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte e Amapá. Tá? Então, depois de pintado ali, aí vocês vão observar aqui no mapa das terras indígenas as legendas que tem ali, ó. As cor vermelha são aquelas terras que já estão declaradas, né, como terra indígena. Em amarelo, elas estão homologadas. E as que estão verde já estão regularizadas, tá? Então, vocês viram ali que as terras que estão regularizadas são as que estão em verde. As que estão homologadas, elas já têm uma portaria, um decreto lá, que diz que elas pertencem aos índios, tá? E as terras declaradas também são terras indígenas. Não estão totalmente documentadas, talvez, por isso que aparece só como declaradas, certo? Então, ali na página 9 de vocês agora têm algumas questões para resolver a partir desse mapa que vocês têm aí, dos dois mapas, tá? Então, a número 1 diz assim:
Primeiro, para vocês completar as informações do mapa 1, distribuição da população indígena, pintando as unidades federativas de acordo com a legenda. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês sobre o mapa. Vocês têm que olhar a cor da legenda, pintar a unidade federativa de acordo, então, com a sigla de cada unidade federativa que está entre parênteses, que é aquela cor que aparece ali, então, ao lado dela para pintar. A 2 daí diz assim: escreva o nome da unidade federativa onde você mora e, com base no mapa, quantos indígenas viviam nessa unidade federativa em 2010. Então, qual é a unidade federativa que nós moramos aqui? Então, é Paraná. E quantos indígenas viviam aqui em 2010? Então, vamos consultar o mapa. Então, o Paraná está ali na legenda entre 20 mil e 40 mil, né? Tá pintado de laranja, então. Entre 20 mil e 40 mil indígenas. A número 3 pergunta lá, qual a informação que o mapa 2 apresenta? Então, é sobre as terras indígenas, né? A localização, né, das terras indígenas no território brasileiro. A 4 pergunta lá, na unidade federativa onde você mora, há atualmente terras indígenas? Pesquise, se houver, registre o nome delas, das etnias das quais fazem partes e os municípios onde se localizam. Então, aqui o nome dessas terras indígenas, nós temos vários, eu vou mostrar para vocês aqui no portal educacional Dia a Dia Educação. Tem aqui, ó, vários nomes de terras indígenas, temos em várias cidades do Paraná. E as tribos, então as etnias, são 3 as principais. São a Caigangue, a Guarani e a Xetá. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Temos a Reserva Indígena Ocói, Reserva Indígena Rio das Cobras, Reserva Indígena Mangueirinha, Reserva Indígena Palmas, Reserva Indígena Marrecas, Reserva Indígena Ivaí, Reserva Indígena Faxinal, Reserva Indígena Rio da Areia, Reserva Indígena Queimadas, Apucaraninha, Barão de Antonina, São Jerônimo da Serra, Laranjinha, Pinhalzinho, Ilha da Cotinga, Mococa, Tecorra, Anetê. Então vejam que tem várias, ó. As cidades onde estão localizadas aqui, então temos Palmas, Mangueirinha, Rio das Cobras, Ocói, Marrecas, Ivaí, Foz da Areia, Faxinal, Queimadas, Mococa, Pucaraninha, Barão de Antonina, São Jerônimo, Laranjinha, Pinhalzinho, Ilha Cotinga, Guaraqueçaba e Tecoa Anetê. Esse nome aqui provavelmente é um nome Guarani, Caigangue. E aqui então as aldeias onde ficam, aqui as tribos, então Guarani, Caigangue, a população de indígenas de cada uma. Aqui tá os municípios, ó, a Reserva Indígena Caigangue de Palmas, ela abrange aqui Palmas e Abelardo Luz. Aqui tá a área, a extensão dela. Aqui a Reserva de Mangueirinha pega Chopinzinho, Mangueirinha e Coronel Vivida. Então veja que tem vários nomes, né? Então vamos colocar só alguns aqui. Vamos colocar lá então, Reserva Indígena de Palmas, Rio das Cobras, vamos colocar etc, porque não vai caber. As etnias, então, as principais são Guarani, Caigangue e Xetá.
Municípios, então, abrange vários, como eu falei lá. Palmas, Mangueirinha, Coronel Vivida, temos Guarapuava também, Ivaí e etc. De acordo com os mapas 1 e 2, marque X nas alternativas corretas. Os dados do Censo Demográfico 2010 revelaram que há populações indígenas em todas as unidades federativas brasileiras. Verdade ou mentira? Verdade, né? Em todos eles aparecem população indígena. Grande parte da população indígena brasileira reside no Amazonas, unidade federativa onde se localiza a maior parte das terras indígenas. Também é verdadeiro. Vocês viram que a única que tem 80 mil, né? Que nós vimos lá no mapa anterior lá. Não está aparecendo aqui. Então, 80 mil indígenas, cerca de 80 mil. As unidades federativas com poucas terras indígenas correspondem às áreas com a população entre 10 e 20 mil habitantes que se declaram ou consideraram indígenas, de acordo com o censo de 2010? Não, né? Essa não é verdade. Aqui a outra questão diz: vamos brincar. Decifre o enigma a seguir e descubra o nome de um legume que é a base da alimentação e da economia de muitas comunidades indígenas brasileiras. Vejam aqui, ó, nós temos a manga, vocês têm que tirar menos, então a sílaba H vai ficar só man. Dinossauro, vocês vão tirar o nossauro, então vai ficar o di. Da paçoca, vocês vão tirar o P, o A e o C cedilha, vai ficar oca. Então, o que formou? Então, a resposta é uma que vocês já sabem. Então, mandioca, né? Que nós já estudamos em história também, que é uma das principais alimentações dos indígenas, né? Então, por hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula eu vou explicar para vocês sobre a nota livre que nós vamos fazer da página 8 ali ainda sobre os indígenas. Até lá, então.